Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 3/10 e eu vou gravar aqui a continuidade da aula de digestão, absorção e metabolismo de lipídios. E o material que eu vou apresentar para vocês é aquele material que na aula passada eu transcrevi na lousa. A continuidade dele está toda manuscrita, foram algumas anotações que eu fiz no meu caderno e eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, para melhor visualizar o material, eu vou ocultar aqui a webcam e depois, se for necessário, eu abro a imagem novamente. Bom, a gente iniciou o assunto, né, falando da classificação de ácidos graxos e nessa classificação de ácidos graxos a gente falou de todas as formas que normalmente os lipídios aparecem nas dietas animais e humanas, né? Basicamente, o que vocês têm que recordar aqui, nessa parte, passando, seriam então os tipos de lipídios que a gente tem. O principal deles, em quantidade, normalmente presente nas dietas, são os triglicerídeos. Depois as ceras, que já é um outro grupo com formação química um pouco diferente, né? Os fosfolipídios são lipídios de membrana. Os esfingolipídios, que é uma segunda classe de lipídios de membrana. E chamando a atenção aqui para a cabainha de mielina, que é feita de esfingomielina, que é um esfingolipídio de grande importância, que está ligado à manutenção do sinal elétrico veiculado aí no neurônio, né? No axônio do neurônio. Então, uma vez vistos os tipos de lipídios, a gente passou então para a descrição da digestão, de como acontece a digestão dos lipídios. Deixa eu achar aqui uma descrição das partes. Está aqui. Então, aqui a gente tem um exemplo de um triglicerídeo, onde a lipase pancreática ela quebra as posições de SN1, SN3 do lipídio, né, do triglicerídeo aqui, ficando então o 2-monoacilglicerol e os 2 ácidos graxos livres, né? Então, a gente vai ter a digestão também do colesterol, a digestão também dos fosfolipídios, que são executados por enzimas específicas, né, onde a gente fala aqui dessas enzimas específicas, colesterol esterase, né, Bom, e aí, uma vez fracionado ou digerida as partes dos lipídios, fosfolipídios, colesterol e triglicerídeos, a gente vai ter então ácidos graxos livres, o monoacilglicerol, o colesterol e o lisolipídio formado. Isso do lado de fora do enterócito, na luz do enterócito, mas ali naquela camada gelatinosa, né? E essas substâncias, então, são misturadas, estando misturadas as sais biliares e lecitinas, elas vão formar micelas, né? E essas micelas, então, são agregados lipídicos com sais biliares, né? Que tem uma porção que é hidrofílica, que fica voltada para o lado exterior, e uma porção hidrofóbica, né? Chamada de não polar, voltada para o centro. As micelas são então absorvidas por difusão nos enterócitos. E uma vez dentro da célula, os componentes lipídicos são então reesterificados. Se vocês não cabe nesse momento o aprofundamento dessas rotas bioquímicas, mas o processo de reesterificação é bastante descrito, né, nos livros de fisiologia e nutrição humana, né, e também animal. Então, uma vez reesterificados dentro do enterócito, esses triglicerídeos, fosfolipídios e ésteres de colesterol, eles vão formar uma estrutura chamada de quilomicron, que nós vamos estudar, que é um tipo de lipoproteína. Na verdade, o quilomicron é a lipoproteína de maior concentração de triglicerídeo, de gordura, chega a ter 96%
de triglicerídeo na molécula, e ela é muito grande. A gente vai ver em detalhe aqui o que influencia a sua formação, o mecanismo como é que ocorre a absorção e a sequência, então, uma vez formado esse quilomicron, como é que isso vai acontecer. Nesse trecho do caderno aqui eu tenho um resumo onde eu falo bastante de algumas particularidades dos ruminantes, e aí eu deixo essa leitura para vocês, recomendo que vocês façam essa leitura, e primeiro vamos seguir para esta parte do caderno aqui, na frente. Deixa eu achar ela aqui. Aqui. Então, são outras observações a respeito da digestão e absorção de lipídios, onde eu vou focar mais a questão dos monogástricos e dos humanos, tá bom? Então, vamos lá. Então, os monogástricos, eles têm em sua dieta principalmente triglicerídeos, como a gente já viu na aula passada, com exceção dos herbívoros, equídeos e coelhos, que consomem grandes quantidades consideráveis de galactolipídios, né? Bom, a ação da enzima, a ação digestiva, se inicia com a lipase gástrica, é uma enzima muito ativa nos recém-nascidos. Depois, conforme o indivíduo cresce, essa lipase gástrica ela perde um pouco essa atividade, né? A lipase gástrica é mais ativa que a lipase pancreática nos jovens, né? Não nos adultos, e atua em ácidos graxos de cadeia média a curta, né? Em ligações com posição principalmente SN3 dos triglicerídeos. A gente viu lá o desenho anteriormente aqui nesse vídeo, né? E também na aula passada. Bom, a bile é essencial para a digestão e absorção dos lipídios no intestino delgado. Os componentes principais dos sais biliares da bile são os sais biliares e os fosfolipídios. Também tem colesterol aí, né? A bile, sais biliares e colesterol é secretada pelo fígado e são conjugadas com aminoácidos como a taurina ou a glicina, o que aumenta a hidrofilia, ou seja, a presença desses dois aminoácidos, glicina e taurina, é que proporciona à bile uma atuação hidrofílica. Ela também tem uma atuação hidrofóbica, né? Bom, uma porção hidrofílica e o que diminui a toxicidade dessa bile para as células, né? A toxicidade dos sais biliares. Bom, suínos, eles usam tanto a taurina quanto a glicina como aminoácidos para criar essa hidrofilicidade na bile. As aves já utilizam mais a taurina, né? Então, dependendo da espécie, o aminoácido que é mais utilizado no tipo de sais biliares, na hidrofilia, né, no aumento da hidrofilia dos sais biliares, ela é variável. A gente pode dizer que no ser humano a gente tem bastante glicina, tá? Os sais biliares promovem a emulsificação de lipídios. A emulsificação é a diminuição do tamanho das gotículas dos lipídios provenientes da dieta, né, para a ação das lipases. E aí a gente tem a colipase pancreática, que limpa os sais biliares das micelas formadas, e a lipase pancreática, então, atua no triglicerídeo. Então, a colipase, ela limpa a micela para que a lipase pancreática possa atuar. Nesse nível da digestão aqui, a gente já está falando lá no intestino delgado dos seres humanos, né? Vários mecanismos de entrada de ácidos graxos no enterócito têm sido identificados, mas seus mecanismos de regulação ainda são desconhecidos. Quer dizer, por mais que a gente já tenha estudado e descrito esses mecanismos, ainda há muita coisa a se investigar no mecanismo de absorção ou entrada no enterócito. Então, depois da entrada no enterócito, daquelas frações da digestão dos lipídios, ocorre a formação de ligações com proteínas, formando moléculas de baixo peso molecular, aqui de 12 a 15 kilodaltons.
prevenindo o efeito tóxico dos ácidos graxos para a célula, facilitando o seu direcionamento ao sítio celular apropriado para o metabolismo. Então, cabe aqui uma observação, que durante todo o processo metabólico, ou de todo o metabolismo, as substâncias que são formadas, quando elas têm potencial de toxidez ao organismo, o organismo provê uma alternativa, uma transformação ou química, ou uma ligação química com alguma molécula, como no caso aqui, uma proteína, né, para tornar, então, essa substância menos tóxica. Né? Então, essa é uma tônica vista em todo o metabolismo humano e animal. Bom, o sítio de maior absorção do monoacilglicerol, que é das subunidades da digestão do triglicerídeo lá, é o jejuno nos mamíferos. Nas aves, né, a absorção dos ácidos graxos se dá tanto no duodeno até o ilho, porque as aves têm um processo, um movimento peristáltico débil. Então, ela tem muito refluxo em ave, então a localização de absorção não é tão exata assim como acontece nos mamíferos. Né? A extensividade expressiva do grau do antiperistaltismo e refluxo observado nas aves justifica essa ampla faixa de absorção, então, dos ácidos graxos. E aqui já comentei em aula com vocês a questão de que é tão fácil para a ave fazer um movimento reverso peristáltico que ela alimenta os filhotes com regurgitamento. Né? Então vamos lá, os sais biliares não são reabsorvidos até atingirem o ilho terminal, ou seja, os sais biliares eles ficam na luz do intestino delgado até o final do intestino delgado, aonde eles são então reabsorvidos. Isso permite com que os sais biliares tenham, ou sejam sejam aproveitados ao máximo no processo que eles têm que cumprir na digestão. Né? Bom, a absorção dos sais biliares no ilho se dá por um mecanismo ativo que gasta energia, né? Retornando então ao fígado. Este mecanismo é expressivo em suínos e aves, demandando baixa síntese de ácidos biliares pelo fígado. Então, é feita uma reciclagem aqui, você não precisa ter uma produção nova, né, de sais biliares. Bom, pequenas quantidades de sais biliares que não são absorvidos, que entram lá no intestino, atravessam o intestino delgado, entram no intestino grosso, e lá são convertidos em produtos secundários de sais biliares, né, pela flora microbiana intestinal. Essa é a única via de excreção de colesterol corporal que nós temos. Então, a única forma de se excretar colesterol no corpo é através das fezes, pelo excedente, vamos dizer assim, daqueles sais biliares que não foram reabsorvidos lá no ilho terminal. Bom, a reesterificação dos ácidos graxos no enterócito, que é a formação, né, a regeneração do triglicerídeo e dos demais lipídios que foram absorvidos, ele é promovido pela coenzima A, processo que consome também quantidade de energia, ATP. Então, após a reesterificação, a gente tem a formação dos triglicerídeos, fosfolipídios e éster de colesterol, e esses compostos são ligados a proteínas, formando lipoproteínas para serem distribuídos ao organismo. Nesse momento aqui, que dependendo da quantidade de triglicerídeos e da velocidade de entrada, de reesterificação de triglicerídeos dentro do enterócito, é que vai ocorrer a síntese daquela primeira lipoproteína chamada de quilomicron, que é uma proteína que tem bastante triglicerídeo na sua composição, 96%. Né? Então, as maiores proporções de apoproteínas são a ApoB48, a ApoA1 e a A4, né, resultante em partículas denominadas quilomicrons. Então, o que é importante a gente saber aqui é que, uma vez regenerados triglicerídeos, fosfolipídios e éster de colesterol, são formados, então, os quilomicrons nos mamíferos. A gente tem algumas diferenças em relação a ruminantes, mas fica a leitura aí para aqueles que se interessarem, né? Bom, o quilomicron ele tem de 85 a 95, 96% chega a ter de triglicerídeo, né, de 4 a 9% de fosfolipídio, 1% de colesterol livre, meio de colesterol esterificado e 0,6 de proteína. Então, o quilomicron é aquela
aquela forma, o agregado que vai permitir com que o triglicerídeo e os demais lipídios sejam transportados aí no organismo. Né? O tamanho, mas não o número de quilomicrons, aumenta com o aumento de lipídios a partir da dieta. Então é muito dependente o tamanho, né? E não o número, mas o tamanho dos quilomicrons formados. Os quilomicrons são excretados pelas células intestinais, ou são secretados, né, desculpa, pelas células intestinais, e entram nos dutos linfáticos que drenam até o plasma sanguíneo. Então, a via de distribuição dos quilomicrons após o processo de absorção, uma vez criado lá no enterócito quilomicron, ele cai então nos ductos linfáticos e vão seguir até a circulação mais capilar, vamos dizer assim. Vai pela linfa, mas lá no extremo, nos tecidos, existe uma lipase lá nos dutos capilares, lá no final, que vai começar a tirar do quilomicron os seus ácidos graxos. Né? Ácidos graxos menores que 14 carbonos não são reesterificados pelas enzimas intestinais e são reabsorvidos e caem na via porta como ácidos graxos livres mesmo, seguindo para o fígado. Okay? Bom, nas aves, a síntese de partículas de lipoproteínas são majoritariamente como VLDL. VLDL seria a próxima lipoproteína com o maior teor de triglicerídeo que nós temos. Então, a gente primeiro tem o quilomicron, que é o que tem maior quantidade de triglicerídeo, depois o VLDL. E o VLDL, então, é o tipo de molécula que é formado lá no metabolismo das aves, né? Que apresentam muito menos triglicerídeos que os quilomicrons, como eu estava explicando aqui para vocês. Né? Bom, o sistema linfático das aves é pouco desenvolvido e o VLDL é absorvido na veia porta. Então, nas aves, por ter uma deficiência no sistema linfático, a absorção e o trânsito é via VLDL mesmo e não como quilomicron. Bom, a digestibilidade dos ácidos graxos é maior em animais não ruminantes que ruminantes, então os triglicerídeos, né, eles têm maior grau de aproveitamento em não ruminantes. E a digestibilidade dos ácidos graxos diminui com o aumento do comprimento da cadeia dos ácidos graxos. E aumenta com o aumento da insaturação, ou seja, ácidos graxos mais nobres são melhores, né, mais digestíveis e melhores utilizados. Ok? Então, em termos de digestão e metabolismo de lipídios, essa segunda aula ela complementa o que a gente já havia discutido em sala. Relembro a vocês que cabe uma leitura sobre as particularidades dos ruminantes. Aqui fica entre a página... Deixa eu pegar aqui. Vai estar aqui da página 8 até a página 11, né? E basicamente assim, esse é o conteúdo que a gente precisa trabalhar. Estou aberto então para questões, na próxima aula vocês podem trazer perguntas ou mesmo encaminhá-las via WhatsApp, que aí eu já providencio para a gente respondê-las já no início da próxima aula. Desejo a todos um bom dia e uma boa continuidade nos estudos. Vamos ver aqui. Até mais.